Uma boa noite a todos. Alegria, satisfação em estar aqui com vocês hoje, com a Daniela, batendo um papo um pouquinho, falando sobre as constelações familiares. Daniela já está chegando. Dani, me manda um convite. Dani já está entrando. Dani, eu já te aceitei. Foi, não foi? Foi, mas eu não Mas tô te eu- vendo. agora eu não tô te vendo. Mentira! Eu Sério? só, eu só tô ouvindo a sua voz só. Eu A também sua voz eu só tô escuto vendo sua bem. voz. Mentira! Você não quer entrar e sair de novo? Vamos ver o que a gente faz aqui. Peraí que eu vou sair. Tá. Aí você entra e sai de novo pra gente ver se alinha aqui. Peraí, peraí. As coisas ao vivo acontecem. Vamos aguardar mais um pouquinho a Dani entrando. Para você que queira participar, que está aqui junto com a gente com esse bate-papo, você pode mandar a sua pergunta. Caso a gente vamos ler aqui, ou eu, a Daniela Camacho, a gente responde. E E a Daniela Camacho, ela trabalha com várias técnicas também. Ela trabalha com meditação, com reiki, com mesa radiônica, também é consteladora familiar. Inclusive, nós nos conhecemos num curso que nós estávamos fazendo e desde então. Oi, Dani, eu vi que você mandou uma mensagem aqui. E desde então a gente segue aí. Nós temos uma amizade muito bacana, apesar de da gente ainda não se conhecer pessoalmente, mas uma hora as coisas acabam acontecendo. Ou eu vou para Marília, ou ela vem aqui para São Paulo e estamos juntos aí. Dani, como você. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não tenho nenhuma solicitação. Dani, me manda uma solicitação para mim te aceitar. Vamos dar um tempinho para Dani entrar. Deixa eu ver. Dani, eu já te aceitei. Vê se você consegue entrar agora. Ah, até que enfim, Tá me maravilha. vendo? Eu não tô te vendo. Eu vejo você, Eu não mas vejo você. o Instagram às vezes tem dessas loucuras. Às vezes quando eu faço live com a Cássia, já aconteceu com a gente, com nós três, de um não ver o outro, um a câmera abrir, o outro não. Se para você não tiver nenhum problema a gente seguir assim, Não, porque não, sei, não mas, tem problema nenhum. mas, mas eu tô te vendo bem, eu te ouço você muito bem. E eu quero te agradecer a oportunidade, por você ter aceito o meu convite, por falar de algo que eu tenho certeza que transformou a minha vida, a sua vida. É algo que Sim. pra gente, que a filosofia sistêmica, o pensamento sistêmico faz muito sentido para mim, para você. Inclusive, eu estava comentando aqui que nós nos conhecemos num grupo, num curso em comum de constelação familiar, e Foi. desde então a gente já tem o quê? Uns 4 anos de amizade, que a gente se conhecemos um pouco antes da pandemia. Só de Foi. pandemia já vai fazer 4 anos. Então deve É, ter uns por aí, cinco, Marcelo. 5 para quase 6 anos. E a gente estruturamos, consolidamos uma amizade muito bacana, apesar da gente ainda não ter se conhecido pessoalmente. Ou você vem aqui para São Paulo para algum movimento, ou posso estar indo aí para Marília. E você é uma das pessoas que eu tenho um profundo respeito, admiração, tenho um puta de um carinho, admiração, porque a gente aprendemos muito juntos, assim. Sim. E temos ainda aprender, e temos muito mais ainda a aprender, a partilhar, a compartilhar. E que bom que você aceitou meu convite.
que eu sei que a sua agenda é corrida, os seus dias também são cheios, né, com o seu trabalho. E que bom estar aqui essa noite. Então eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse um pouco de você, um pouco da sua história, o que, que você faz. Eu já disse que você, eu não sei se a gente pode falar mestra ou facilitadora ou professora de meditação, mexe com mesa radiônica, também é consteladora familiar e tantas outras coisas, né, que você faz. É a Cissa latindo, né? Eu achei, ela estava dormindo. Ela estava dormindo, eu falei, bom, ela está dormindo, são 9 horas, ela não vai acordar, então não vou pro outro, não vou lá pro quarto, vou ficar na sala. Mas pode Mas ser que ela possa estar ouvindo uma voz diferente, talvez possa para trazer ela para essa. resolveu, ela resolveu acordar. Então vamos deduzir que ela esteja falando oi para mim. É, E eu aceito, porque eu amo bicho, eu amo cachorro. Cissa, eu vejo você. ai, ai. Bom, obrigada pelo convite. Faz tempo, né, que a gente não se encontra por aqui pelo Instagram, então eu te agradeço pela oportunidade. Eu sempre gosto de estar aqui, mas foram tantas coisas acontecendo que aí acabou não dando para a gente combinar de estar aqui. Eu acredito, eu quero me organizar agora no meu tempo para estar mais vezes aqui no Instagram com você. Então, eu agradeço, obrigada pelo convite. É uma honra estar com você. E realmente a gente se conheceu num curso, né? E foi a minha segunda formação de constelação. E o Marcelo foi uma porta, assim, que abriu para mim como constelador. Eu aprendi muito com o Marcelo. Não desmerecendo as minhas professoras, as pessoas que passaram e que estão passando pela minha vida com a questão de constelação, mas Marcelo, ele, dentro do nosso grupo, que ele implantou, ele montou um grupo de consteladores, né? E a gente estava sempre ali, né? Trabalhando ali naquele grupo, atendendo as pessoas que precisavam. O movimento do grupo deu uma diminuída, mas o grupo está lá firme e forte, né? E foi nesse grupo ali, com as constelações, que eu aprendi muita coisa com o Marcelo e com todos ali do grupo. Mas o Marcelo, ele tem um significado muito grande de dar abertura para gente, né? Da gente estar sempre conversando sobre constelação, dada a paixão que ele tem pelo tema, e eu ainda não sei porque que ele não dá aula ainda, né? Porque já está na hora já dele começar a dar aula de constelação, porque ele é um excelente constelador. Então, eu agradeço a oportunidade, Marcelo. E eu sou a Daniela Camacho. Primeiro, eu estava falando do Marcelo, acabei não me apresentando. Eu sou Daniela Camacho, eu sou terapeuta integrativa. Eu trabalho com várias linhas, né, da terapia integrativa, Reiki, constelação familiar, mesa radiônica. Eu sou reflexoterapeuta hoje, que eu trabalho bastante no meu local lá na minha sala, é com a reflexologia voltada para a questão emocional e física, dores físicas, então eu atendo bastante pessoas, né, com a reflexologia e a constelação também, atendo bastante pessoas online ali no meu espaço também, e sobre a meditação, mas ela é facilitadora. Eu também tenho a formação de meditação, então eu sou facilitadora de meditação também. Eu uso a meditação em alguns momentos dos meus atendimentos, até com a reflexologia, em alguns casos, quando eu estou tratando alguém com questões emocionais, quando a pessoa quer olhar, né? A pessoa tem que querer, né? Quando ela traz, né, a informação e eu sinto que ela quer. Então, eu uso algumas técnicas de meditação, faço alguns exercícios de meditação e pratico a meditação, né? Sempre. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente acelerada e a meditação me ajudou muito nesse processo, né? Quando eu percebo que está muito acelerado, eu uso a meditação para voltar para o que agora, para respirar, me centrar no momento presente. Quando eu estou fazendo alguma coisa, quando eu também trabalho com mandalas, então a meditação com as mandalas me faz sempre estar no aqui e agora, né? Por mais que a gente oscile o dia todo, quando você aprende a meditar, você consegue perceber onde você está e para onde você quer ir e onde você quer ficar. Então, a meditação ela me ajuda muito nesse processo. E também ser um canal,
né, para as pessoas. Antes de tudo, né, eu sou um canal. Nós somos um canal, né, Marcelo? Nós, terapeutas, somos apenas um canal para as pessoas, né? O nosso trabalho é servir, né? É assim que eu entendo hoje meu trabalho como terapeuta, é servir, né? O resto é consequência, o que vem depois é consequência, né? Então, eu agradeço hoje a Deus por estar como terapeuta, né? A minha profissão mesmo é assistência social. Trabalhei 20 anos na área e a formação e desenvolver o meu trabalho como assistente social me deu uma grande força para atuar como consteladora, porque eu trabalhei esses 20 anos na assistência com famílias, né? É lógico, não é a mesma visão assistência, mas te dá um know-how aí para você entender aí de uma forma mais profunda o sistema familiar. Ou seja, você a vida toda você sempre olhou e trabalhou com o outro. Sim, sim, Às vezes, dentro do seu trabalho de assistente social, e eu tenho certeza, o que você mais ouviu foi histórias, acolher pessoas e, e aonde a gente aprende a não julgar, a não dar uma opinião onde a gente não foi chamado. sim, E eu acredito que o trabalho terapêutico, seja ele qual for, também tem esse mesmo processo de escuta, de acolhimento, de você não julgar o outro, não julgar a história do outro, não desmerecer o outro, e trazendo, falando um pouquinho das constelações familiares, essa filosofia sistêmica, o pensamento sistêmico nos humaniza. Eu, eu fiquei muito mais humano, abriu essa percepção para mim, e isso cada vez para mim é mais claro. O quanto que esse trabalho nos humaniza em relação a nós mesmos e ao outro também. E tudo aquilo que está ao nosso entorno. Né? Então, a filosofia sistêmica é como se ela muda o nosso olhar e o nosso sentimento. Da forma como que a gente aborda o outro, da forma como que a gente escuta o outro, da forma como que a gente lida com o outro e como a gente lida com a gente mesmo. E a Dani sim. falou uma coisa interessante, porque a Dani, essa semana, nós estamos em festa, desde a semana passada, porque nós criamos um grupo chamado Encontro Sistêmico, onde nós reunimos alguns terapeutas, e a Dani também. Ela é uma das idealizadoras do grupo, também é uma das terapeutas do grupo, e o grupo Encontro Sistêmico fez 2 anos, e então a gente está nesse momento, um trabalho que foi criado num primeiro momento para ajudar pessoas, um trabalho, né, que ganhou corpo com a pandemia, né, onde estávamos todo mundo dentro de casa, as pessoas estavam precisando de algum tipo de trabalho terapêutico, acessar algum tipo de informação de bem-estar, de qualidade de vida, de saúde, né? E a Dani fez durante muito tempo meditações, né, no grupo, sempre trazendo um ou outro exercício, e eu sou muito grato, né, porque é um grupo que, além da gente acabar favorecendo algo gratuito, algo que as pessoas possam ter algum tipo de acesso, e ali elas podem mudar, transformar, ressignificar e mudar a própria vida com aquela percepção, com aquele movimento que o terapeuta apresenta, com uma técnica terapêutica, e a gente pode falar um pouco do nosso trabalho, assim como a Daniela, eu tenho como compromisso de vida, assim com outros consteladores, que a constelação é muito mais forte para mim, e não que não seja para a Dani, né, mas a Dani, ela a meditação para ela é uma coisa forte para ela, né? É, Então ela fala com muito mais propriedade de meditação do que eu, que eu nunca fiz um curso. A Dani é mestre nisso. Ela se especializou nisso. E eu até hoje, eu estudo constelação, eu ainda faço outras formações, eu faço supervisão,
Eu pratico constelação familiar e a constelação familiar é uma filosofia prática. Não é algo que você faz e que você faz com os outros. Para mim, experienciar isso na minha vida, eu aplico. É uma filosofia prática, aplicada e diária. Porque quando eu entendo que todo mundo pertence, né, que é a primeira lei, que é a lei do pertencimento, e essa lei diz que todos pertencem, que todos fazem parte, então aonde eu estiver, para onde eu for, eu sempre vou estar acolhendo, olhando para o outro. Não tem segredo nisso. Todos têm um lugar no meu coração. Ainda que com alguns eu tenhamos mais afinidades e com outros não, mas eu posso olhar com aquela pessoa com respeito, que ainda que eu não concorde com ela, mas eu posso respeitar o destino, a forma como ela quer levar a vida, a forma como ela quer conduzir as coisas. É um processo, porque eu acredito que cada um de nós estamos num processo de crescimento, de evolução, cada um de nós estamos numa etapa da nossa caminhada que é onde muitos avançam, outros estagnam. Eu falo, Dani, que eu tô com um passinho de tartaruga. Eu tô Sim. indo. E é, né, Né? Marcelo? E eu acho que isso é melhor, esse passinho de tartaruga, por conta talvez por conta da prática da meditação, eu acredito que seja interessante porque você está vivendo aquilo, você está vivendo de verdade. Quando a gente faz a coisa muito rápido, já percebi isso no meu dia a dia. Quando eu estou fazendo algo muito rápido, eu não estou vivendo aquilo. Eu não vivo, eu não sinto. Então, eu acho que o passo de tartaruga, ele é legal, né, nesse ponto, porque a gente está vivendo o processo. Isso que é viver o processo, se entregar ao processo, viver e sentir o processo. Porque é uma experiência que depois não volta mais, né? Exatamente. E falando um pouco de constelação, para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Mendes. Eu sou filho da Zilda e do Marco Antônio, eu sou constelador familiar há 5 anos. E desde então, quando esse trabalho me acessou, porque eu digo que a constelação me procurou, no sentido que eu sempre ouvi falar sobre esse trabalho, mas eu nunca procurei me atentar e procurar saber o que realmente era. E eu estava vivenciando uma época muito difícil da minha vida, eu assistindo um vídeo pelo YouTube de um constelador chamado Diogo Hudson, ele fazendo a prática dos bonequinhos na rua, eu fiquei encantado com aquilo. E eu estava com ideação suicida, eu estava com depressão. E, quando eu visualizei aquele trabalho que eu vi e aquele movimento que ele fez com aquela pessoa, aquilo reverberou em mim, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu encontrei o que eu quero fazer. E o meu primeiro impulso foi querer ajudar pessoas. E é de uma arrogância, né, ô Daniel? Porque para a gente ajudar alguém, a gente se ajuda primeiro. Porque Sim. eu, no fundo do poço, dependente químico, com uma vida horrorosa. E eu querendo acessar algo, fazer algo para ajudar os outros. Porque eu acho que, eu não sei se é só comigo que acontece isso, mas o primeiro impulso, que ainda que a gente esteja no fundo do poço, ainda a gente quer ajudar alguém, mas sem ser ajudado. E aí começou todo o meu processo com esse trabalho, aí eu fui fazer um curso, aí, e cada vez mais eu fui me cantando, que cada vez mais que eu fui entendendo o que era e aquilo fez tanto sentido para mim, e eu falei, é isso, eu encontrei o meu propósito de vida, encontrei a minha missão, que é ajudar pessoas. E vai ser através desse trabalho. Então, para mim, fez muito sentido, e como faz sentido, eu costumo brincar e dizer que a constelação familiar foi uma das coisas que, na minha atual existência, foi a melhor coisa que me foi apresentada pelo universo, pela espiritualidade, sei lá. É um trabalho que me acessou e que me acessa, e o quanto que eu sou feliz, o quanto que eu me tornei uma pessoa melhor, o quanto que eu melhorei as coisas à minha volta depois que eu acessei esse trabalho. E o quanto que eu vejo isso nas pessoas com qual eu converso, com qual eu atendo, com qual eu vejo outros consteladores atendendo pessoas, divulgando, falando sobre esse trabalho. Eu sou um que eu tomei como
como missão de vida, assim, com outros consteladores, assim como você, Dani, que é muito feliz hoje também sendo terapeuta, a propagandar esse trabalho, expandir, levar para outras pessoas essa filosofia, esse pensamento, esse movimento que muda e transforma as vidas. Porque a constelação familiar hoje ganhou o mundo. E como todo mundo é humano, somos seres humanos, se Jesus Cristo não agradou a todos, quem dirá nós terapeutas ou qualquer técnica terapêutica. Né? Sim. Eu conheço pessoas que são apaixonadas pelas práticas integrativas, mas não gostam do psicólogo, por um exemplo. Eu conheço psicólogo que não gosta das práticas integrativas. Ainda que tem muita coisa ainda no SUS, porque o SUS, por conta das PICs, acaba acolhendo, aceitando o nosso trabalho, e a gente vê isso em alguns hospitais, postos de saúde, clínicas e etc. Mas assim, mas ainda assim tem tem a turma da retaliação, a turma que fala que isso não presta, que isso não leva para lugar nenhum, e muito desse movimento vem de más profissionais, né? E o mal profissional ele existe em toda parte, em qualquer área, seja ela de humanas, exatas, não importa. E eu queria perguntar para você, Dani, como que esse trabalho te acessou, como que você conheceu as constelações familiares, o que fez você se tornar uma consteladora familiar, o que esse trabalho faz sentido para você hoje? Compartilhe um pouco com a gente. A constelação chegou no momento que eu estava bem, foi depois da morte da minha mãe, né? Minha mãe faleceu em 2016 e assim, eu não vivi o luto, viver aquele luto, né? Então, quando e aí eu dei uma bugada, assim, sabe? Eu fiquei muito mal e minhas coisas começaram, principalmente a parte financeira, não foi legal, começou a andar para trás ou estacionar, foi uma coisa muito louca. Isso foi em 2017, né? Minha mãe faleceu em julho de 2016. No final de julho, eu percebi que tinha alguma coisa que não estava legal, né? E aí eu fui buscar recursos, tentar entender o que estava acontecendo, né? E foi através, como é que, através, eu estava e foi um grupo que eu participava do Bruno Gimenez, né? Do canal Luz da Serra. Eu conheci uma pessoa naquele grupo, aconteceu um fato comigo e que eu fiquei muito triste. E aí eu lá no grupo, era um grupo de apoio também, eu perguntei para as pessoas saber de alguma técnica que podia auxiliar em alguma questão sobre aquele momento que eu estava vivendo, né? Sobre aquilo que tinha acontecido comigo, né? E aí uma pessoa me chamou no privado e ela me falou de constelação. Ela falou: olha, pelo que você colocou lá no grupo, eu acho que você podia fazer uma constelação familiar. Você já ouviu falar? Eu nunca tinha ouvido falar de constelação. Aí eu falei que não, e depois a gente acabou igual eu e você. Eu e a Izzy nos tornamos grandes amigas, mas a gente também não se conhece, né? Foi a Izzy que me falou da constelação, né? E aí eu comecei a pesquisar, ela me mandou vídeos, eu comecei a pesquisar e fui procurar aqui na minha cidade se tinha, e encontrei grupos, né? Constelação em grupo. Participei de vários grupos de constelação, né, onde eu era a plateia, fui como plateia, e depois eu fiz a minha constelação. Foi em grupo, mas eu fiz a minha no grupo. E aí eu comecei a observar, aí foi onde eu observei muitas coisas, assim, falei, nossa, uau, agora eu tô entendendo tudo. Foi, sabe? E só que eu também entendi uma coisa, que no meu caso, só aquela constelação não ia me dar o que eu precisava ainda. Eu precisava olhar para mais coisas. Eu precisava ver mais coisas. Mas foi uma abertura de caminho, aquela constelação. Foi uma abertura de caminho tão grande que foi onde eu fui buscar força para buscar terapia. E aí foi onde eu fui buscar terapia integrativa, né? Eu encontrei terapeutas aqui, psicólogos, que atendem da parte integrativa, mas também não divulgam, né? Um ou outro, né? Ou ele é terapeuta, ele não fala que ele é um psicólogo, ou ele é psicólogo e não fala que ele é integrativo, nem fala se constela ou não, sabe? Fica uma coisa meio, né? Enfim, e partir para terapia, partir para o autoconhecimento, né?
a constelação abriu essa porta, né? E ali, em terapia, porque depois da constelação eu precisei buscar terapia, o meu caso. Eu precisei ir para a terapia, eu precisei buscar um apoio terapêutico, porque só ali a constelação não ia resolver, no meu caso, né? Porque eram muitas coisas precisavam ser vistas e aceitas, né? Aceitar meu pai, minha mãe como eles eram, honrar os meus pais, dar um lugar no coração, é muita coisa que precisava ser vista, que naquele momento eu tive que ir para terapia, fui. E foi em terapia que eu também descobri essa esse dom, esse talento, não sei dizer, né? Esse chamado, né? Esse chamado para terapia, né? Eu sempre meditei, mas eu não sabia as técnicas. Eu sempre fazia meditação, mas eu não entendia das técnicas, né? E aí foi onde eu fui buscar o curso de meditação, encontrei a Gabriela Rivetti, fiz a formação dela completa, né? Aí eu, depois da constelação, eu fui buscar, depois que eu fiz algumas constelações, óbvio, não foi uma seguida da outra, mas as que eu fui buscar a formação porque eu queria entender melhor esse processo, porque me chamou muito atenção, então fiz a minha primeira formação de constelação, e a partir daí eu nunca mais parei. Aí eu fui fazer o curso de programação neurolinguística, fiz até o curso de hipnose, né, com o Lucas Naves, fiz 2 formações com ele. Então, assim, a constelação, ela abriu um campo para mim. Tanto, e outra, abriu até o campo da questão profissional, de entender que a assistência social era o meu alicerce, né? Era ali o meu alicerce, mas eu precisava ir mais além. A assistência não ia me dar, não ia me deixar ir além. A instituição não ia me deixar ir além, né? E aí a constelação me trouxe esse leque de possibilidades, essa abertura, essa virada de chave, vamos dizer assim. E hoje estou aqui como um canal, entender também uma das coisas que a constelação veio reforçar para mim, entender que eu só sou um canal, Marcelo. Nós somos só um canal, né? Até na literatura de Bert, eu estava vendo, né? A gente ir para uma constelação, fazer uma constelação sem querer curar. E, como constelador, e estar ali, pronto, você só está ali, a serviço, como um canal para aquela pessoa, mais nada, porque o campo vai trazer tudo aquilo que precisa ser visto. Então, não precisa de mais nada, você é só um canal, né? Então, me ensinou e me trouxe cada vez mais a certeza que eu estou fazendo o que eu amo. Hoje eu faço o que eu amo, né? Não só na constelação, mas Exatamente. outras técnicas, como reflexoterapeuta, como facilitadora de meditação, quando eu estou ouvindo alguém, né? Quando eu estou ouvindo uma paciente de reflexologia, né? A constelação ela abre um leque muito grande. Quando você está escutando alguém que vai para a reflexologia, você já consegue entender ali o que você precisa trabalhar na pessoa, como você vai trabalhar, até ele pegando os pontos dos pés, né? Exatamente. E você tocou num ponto interessante, né? Porque constelação familiar não é terapia. Não é Constelação. terapia. E para nós que facilitamos o processo de constelação familiar, a gente só é apenas um facilitador, é um canal, igual você está dizendo. O poder de transformar a própria vida é da própria pessoa, né? Do próprio cliente ou do paciente. Hum. E, e como qualquer prática terapêutica ou linha terapêutica, a constelação familiar ela nunca será maior do que o nosso próprio livre-arbítrio. Então, ela é um trabalho que é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito profundo. E, e é você que faz esse movimento junto com o processo. Porque a constelação é algo que eu entendo. Eu não sei se você compartilha da mesma opinião que a minha. Constelação familiar, um trabalho de sessão familiar, seja ela em grupo ou individual, é um trabalho que ela mexe com você de dentro para fora. Concordo. Ela não é algo analítico, linear, é por isso que não é terapia.
algo que você que tem que estar ali semanalmente fazendo um trabalho de constelação familiar, como se você estivesse fazendo um trabalho de psicoterapia com um psicólogo, ou com um psicanalista, ou com qualquer uma outra linha. Aí eu digo que a constelação familiar é esse primeiro passo que nós damos a nível da gente descobrir, né? E saber qual é o nosso lugar. Porque quando a gente está no nosso lugar, a gente tem força para todas sim, as outras coisas que nós queremos encarar na vida. Então, qual é o lugar que eu assumo no mundo? Qual é o meu lugar no meu sistema familiar? E a constelação familiar ela te mostra isso, ou seja, quando nós estamos fora do nosso lugar, nós estamos com dificuldade, nós estamos emaranhados, nós estamos com bastante desafios. Uma hora querendo salvar alguém do sistema, uma hora querendo incluir alguém, mas não pelo aquele amor sadio, pelo amor, aquele amor que vê, mas através de um amor cego, repetindo padrões, repetindo lealdades familiares, no sentido então tá, então já que ninguém teve dinheiro na minha família, no meu sistema familiar, isso que vem de dentro dos meus bisavós, algo interno dentro de nós, que muitas das vezes isso é inconsciente, a gente entra numa autossabotagem tão grande que a gente começa a sabotar o nosso aspecto profissional, nosso aspecto financeiro, as relações afetivas, a relação a dois. E é um trabalho, Dani, que é tão completo, esse trabalho, né? Todo esse legado, esse trabalho que o Bert Hellinger deixou pra gente, que é um presente. Tudo que o sim, Bert Hellinger ele pôde perceber, consolidar, e, e ele entregou um trabalho tão digno, tão decente, amoroso, carinhoso, acolhedor, porque a constelação ela te acolhe, porque é um trabalho, nós como consteladores familiares, nós não temos nenhum tipo de julgamento, ou pelo menos não é para ter, porque a filosofia sistêmica fala que nós não julgamos nada e nem ninguém. sim. Ainda que seja a pior pessoa do mundo, nós não temos esse direito de julgar quem quer que seja. Então é um trabalho que é para todos. E é um trabalho que ele é tão completo que hoje nós temos as constelações, como a gente pode olhar para qualquer tema na constelação familiar, seja de saúde, seja de relacionamento, seja familiar, seja profissional, qualquer coisa que a gente queira olhar num trabalho de conciliação familiar, que nós tenhamos uma questão, que é importante que nós tenhamos uma questão para olhar na constelação familiar, ou seja, para olhar para aquilo que emaranha a nossa vida, o nosso sistema familiar, no sentido de um exemplo, né? Por que num sistema familiar muitas pessoas morrem de câncer? Por que naquele sistema familiar todas as pessoas elas não conseguem prosperar, ter dinheiro? Porque todas aquelas pessoas não conseguem ter relações sadias. E a constelação familiar ela te dá um diagnóstico. Ela te mostra o que realmente acontece com você e automaticamente também ela te dá um possível caminho de solução. Caminho de solução esse que você pode acolher e aceitar ou não, porque a constelação ela é algo que ela independe da minha vontade como constelador, como do grupo, quando é feito com pessoas, ou quando é individual com bonequinhos, ou com qualquer outro elemento que possa ser um agente ali para facilitar aquele processo individual com aquela pessoa, porque o campo ele vai trazer, ele vai mostrar aquilo que é. Pouco importando se você vai concordar com aquilo, se aquilo vai te agradar ou não, porque é um trabalho que não visa um resultado. É um trabalho que não quer resolver o seu problema. Essa é a grande questão da constelação familiar. Mas ela te traz percepção, ela te traz tomada de consciência. E por que eu digo isso? E já te passo a palavra. Porque se eu vou para um trabalho de constelação familiar e eu vejo isso com as pessoas que eu atendo, e em alguns momentos isso também acontece comigo. Recentemente eu fiz uma constelação familiar para olhar para o meu aspecto financeiro e foi um trabalho muito profundo, foi lindo, foi impactante, mas eu ainda percebi que eu tinha questões com a minha mãe. Eu tinha muita crítica e julgamento em relação a ela. Dani, eu não sei te explicar o que aconteceu, porque a constelação acabou e eu fui viver minha vida. Mas algo interno dentro de mim mudou
Eu não sei te explicar como que isso mudou. Eu não consigo nomear, falar sobre isso. Eu não sei o que que mudou. Mas a minha percepção, o meu olhar mudou radicalmente, assim, da forma como eu olhava para minha mãe. E sem eu fazer nenhum tipo de esforço no sentido assim, eu fiz uma constelação, então eu tenho que mudar, eu tenho que fazer. Sabe uma coisa que foi gradativa? E é Sim, um trabalho que está reverberando ainda em mim. é, Então, então não pode falar. adianta você vir para um trabalho de constelação familiar e você observar, você vê algo que acontece no seu sistema e reflete em você, e se você de repente não tem essa coisa, eu fiz uma constelação que se vira, e tudo bem, a constelação ela tem algo que ela reverbera em nós, em todo o sistema familiar, mas nós não temos como quantificar isso, pontuar isso. Até que ponto esse trabalho acaba reverberando em todo mundo. Mas é um trabalho que nos chama nós a responsabilidade. É um trabalho que vai depender daquele momento em diante do meu movimento, daquilo que eu vibro internamente. Sim, E quais serão meus próximos passos. É por sim, isso que ela não resolve, porque não adianta eu ir para um trabalho de constelação familiar, eu perceber que o que me amaranha é que eu ainda tenho críticas, julgamentos à minha mãe, e eu vou voltar para casa e continuar com essa mesma postura, eu vou continuar emaranhando. Aí, ou seja, a gente pega todo esse lixo que a gente vê na constelação, porque lembra, a constelação é o primeiro passo, não é terapia. A gente pode levar todo esse trabalho para um psicólogo, para um psicanalista, ou para uma outra linha terapêutica ao qual que você acredita, e você vai consolidando esse trabalho se trabalhando psiquicamente e emocionalmente. Aí você vai para o mais. Mas jogar na mão da constelação, eu fiz uma constelação, seja que Deus quiser e se vira, sem que não tenha da minha parte nenhum movimento, dificilmente funcionará. E depois, essas pessoas que buscam um tipo de resultado na constelação familiar, achando que ela por si só ela vai fazer alguma coisa assim com que você se esforce, aí você vai sair falando mal da constelação. Aí você vai falar para as pessoas que aquele trabalho para você não surtiu efeito. Não surtiu efeito porque possivelmente você continua a mesma pessoa. Porque todo o trabalho terapêutico nos leva a uma transformação, a uma ressignificação, a uma mudança, se você quiser. E se você não quiser, meu amigo, você pode fazer constelação, você pode viver anos fazendo trabalho de psicoterapia ou qualquer outro troço que não vai funcionar uma vez que o troço está com você. Esse troço de querer reivindicar, chorar e culpar pessoas. Que é aquilo que o Bert Hellinger fala, é o que ele dizia. Quem muito reclama não quer solução, que é aliados. é, Quem reclama não vê possibilidades. Quem reclama não vê, não visualiza caminhos abertos. Quem reclama não vê novas oportunidades, não enxerga um novo caminho, porque ela fica presa ali naquilo. E a constelação, ela é um movimento, ela é algo que ela te tira você fora do lugar. Ela te chacoalha e diz para você o que você vai fazer agora com tudo isso com que você viu. Quais serão as atitudes que você vai tomar daqui em diante com você mesmo? Fala, Dani. a constelação, a minha primeira, assim, eu fiquei perdida, eu vi, né, o que estava acontecendo claramente, era meu relacionamento com a minha mãe e meu pai muito forte, minha mãe era muito forte, né, e você mesmo já fez várias constelações comigo e já percebeu que eu tinha alguma coisa ligada aí com a mãe e tal, e aquilo que você falou da questão, ela vai com o tempo, esse processo da constelação, do pós, né? A gente busca, a gente tem a tomada de consciência e vai em busca de melhorar e entender, aceitar aquilo que não teve jeito, né? Passou, já foi assim, não tem mais o que ser feito, né? O que seu pai e que sua mãe fez por você é o que ele podia fazer, era aquilo que ele tinha condição, o que seu pai fez, o que sua mãe fez, era aquilo que ele podia fazer, o que ele tinha para dar. E o que ele recebeu? Será que ele
também não recebeu aquilo, né? Ou pior do que aquilo, talvez ele tenha sido até melhor do que o que ele recebeu, sua mãe, do que ela recebeu. E às vezes as pessoas, a gente, não as pessoas, mas a gente, às vezes, né, aquela criança, né, quer outra, né, que é a mãe ali totalmente diferente, não consegue fazer aquela diferença da mãe e da mulher, né? E aí quando a gente consegue perceber essa mãe, mulher, entender esse processo, a gente consegue lidar com isso de uma forma diferente. A gente aceitar o destino, que nem eu não aceitava a minha mãe, uma pessoa, minha mãe morreu de câncer. A minha mãe era uma mulher, trabalhava num centro kardecista, ela dava passe e as pessoas adoravam o passe dela, minha mãe dava passe de cura. Para mim era um absurdo, olha só, olha, hoje eu olho isso e falo, nossa, que egoísmo, eu não sei nem se diz é egoísmo isso, mas eu falava, gente, que, que dor que eu passava lá atrás. Porque eu olhava para isso e falava, como que uma mulher, igual a minha mãe, forte, tal, passista, dava passe lá no centro, todo mundo procurava ela, era uma pessoa, né, ajudava todo mundo, e na hora dela se ajudar com a doença, ela se entregou. Eu não aceitava isso. Eu não aceitava isso. Eu achava isso um absurdo. Olha o julgamento. Eu achava um absurdo. Eu cheguei até a falar para ela várias vezes. Hoje, como consteladora, eu e aceitei que era o que ela tinha, o que ela podia, era como ela podia lidar com a doença naquele momento. Mas para mim, até pouco tempo atrás, era muito difícil aceitar isso. Eu falava, a minha mãe. Hoje eu aceitei. Hoje eu entendo. Eu consigo entender e aceitar. Era o destino dela e o que ela tinha naquele momento era aquela situação, era aquele sentimento, aquela percepção em relação à doença. Eu não posso ir lá e tentar mudar. É aceitar. É esse processo. Eu não posso ir lá e tentar ir lá no passado e tentar mudar. Não tem jeito. É aceitar o que foi. E aí que é o difícil pra gente. Sim. Que a gente se emaranha, que a gente sofre e que a gente a gente entra em situações da E questão. você falou dois pontos interessantes, né? Quando a gente conhece o trabalho sistêmico e a gente começamos falando sobre isso, é um trabalho que nos humaniza. Por que nos humaniza? Porque a gente consegue reconhecer e ver que nossos pais também são humanos, que eles não são super-heróis, que eles são passíveis de erro, eles também erram. Os nossos pais também foram crianças, também foram filhos, também tiveram seus próprios pais, tiveram também a sua própria história, e não que isso absolve, porque nós sabemos, e a gente lida com pessoas, a gente sabe, de pessoas que têm história com os pais horrorosas, como questões de abuso, de assassinato e tantas outras coisas, e a constelação familiar ela não exime isso. Marcelo, Mas ela te deixa eu dá um olhar no sentido de falar assim, ok, se algo você me fez, eu deixo com você. Eu te devolvo todo o mal que você devolver. me fez. E parece ser tão simples, mas é tão poderoso que quando a gente vê isso no trabalho de constelação familiar, com representante, e, e, e o constelado, para quem está assistindo, vê esse movimento tão simples, que você vira para a pessoa e fala assim, mas o que você está sentindo aí agora? Alívio. Porque eu nunca pude sentir isso porque eu achava que a culpa era minha. Eu achava que eu tinha que resolver isso. Eu nunca tive coragem de compartilhar isso com ninguém. É um trabalho que humaniza, porque a gente olha melhor pra gente e também a gente olha melhor pro outro, deixando para cada um, que é isso que você trouxe agora falando da sua mãe. Eu aceitei o destino dela. Sem, É isso que ela pôde ser, é isso que ela pôde viver, é isso que ela pôde me dar, é isso que ela pôde me dar como experiência que ainda que eu fazia muito para os outros, e deve ter acontecido isso em algum momento na vida da sua mãe, apesar de eu não tê-la conhecido, mas baseada no que você me disse, era alguém que colocava a própria dor no bolso e ia lá suprir é, a necessidade do outro da isso, maneira como ela da é, maneira como ela poderia, e talvez nesse final
da doença ou esse processo, ela pode ter se sentido sozinha, julgada por você conseguir sempre ir lá e falar alguma coisa. Mas Sim. cada um de nós tem um processo. Quando a gente entende isso, e quando a gente acolhe e dá um lugar no coração, e aonde vem a aceitação de aceitar as pessoas como elas são. Ainda que eu não concorde com elas. Mas eu posso respeitar e falar assim, ok, então que você que arque com as consequências. Você que arque, seja adulto e arque com isso. Ou que seja diferente da sociedade, ou que seja para a justiça, não importa. Mas se você fez algo, que você colha e assuma. É seu. E eu vou continuar seguindo a minha vida, respeitando o seu livre-arbítrio, respeitando as suas escolhas, ainda que eu não concorde, ou talvez ainda que eu não aceite, mas que você possa ficar com isso. E tudo bem. Então, pelo menos para mim, e é o que eu vejo com esse trabalho, é muito poderoso quando a gente sai desse lugar de querer resolver, de querer julgar, de querer salvar, pegar a nossa criança interna e falar: vem aqui, ô fulano, vem aqui você, que, né, que é a gente criança, né? Vem aqui você. Agora eu dou conta de você. Agora, tudo aquilo que nossos pais não nos puderam dar, eu como adulto agora eu posso te dar, porque os nossos pais nos deram o suficiente que foi a vida. E vamos fazer algo de bom com isso hoje. E isso é libertador, porque você se responsabiliza pelo seu eu criança. Porque muitas dessas pessoas param na nossa frente, seja presencialmente ou online, com dores, com feridas, com a criança, com tudo ferido. E é muito difícil essas pessoas, até isso já aconteceu comigo, de eu estar na frente de alguém que nunca me viu na vida, que não me conhece, e eu ter que falar da minha história. É muito difícil eu falar de mim, por exemplo. E todos nós temos um propósito. Então eu digo que a constelação familiar, esse pensamento sistêmico, ele é libertador, porque ele coloca cada coisa no seu lugar. Sim, sim. Nem mais e nem mesmo. Você se centrar e estar no seu lugar. Sim. Mas sério, e nos alivia, né? Que nem a gente estava conversando sobre aquele caso de um parente, daquele parente meu, né? Quando as pessoas me cobram, né? Mandam mensagem, tá acontecendo isso, o que você vai fazer? Se fosse em outros tempos, eu já estaria com os cabelos em pé, eu já teria montado no carro, já teria ido lá, sabe? Já teria feito, Deixa ligado que eu no fone. Não, resolvo, eu deixa tomo pra mim, eu deixa eu resolver. Não, eu falo, gente, eu não, eu só vou fazer a hora que for o meu momento. O meu momento vai ser a hora que alguém do fórum me ligar e chamar, Daniela, olha, você é primo do fulano? Sou. Então a situação é essa, essa, essa. Como podemos resolver? Beleza. Mas enquanto eu não receber este chamado, eu não posso passar por cima de uma pessoa que é mais velha que eu, que nasceu primeiro que eu, e existe a ordem, e essa ordem precisa respeitar, ser respeitada. Eu vou estar interferindo no destino dele. Ele, infelizmente, eu sinto uma dor por ver essa pessoa sofrer? Sinto, é claro, sou humana, mas foi uma escolha dele, a pessoa escolheu seguir esse destino, foi um caminho escolhido, e o que, que eu preciso fazer? Respeitar. Por e alguém, mais. e alguém que não te pede ajuda, porque às vezes a gente quer ajudar pessoas que não pedem Não, ajuda. não, ele não pede, e assim, eu não posso ir. Se a pessoa não pediu, eu não posso ir. Se fosse uns 3 anos atrás, ou talvez até 2, mesmo a pessoa não tendo pedido ajuda, eu teria me desdobrado em 10 para poder ajudar. Hoje não, e hoje, assim, é muito leve para mim. Eu sinto, né, por ver que é um ser humano que está sofrendo e que poderia fazer uma escolha. Teria um sofrimento? Sim, mas sofreria menos. Porém, o caminho que ele escolheu é esse, o destino dele é esse. O que eu posso fazer nesse momento? Nada. Exatamente. Infelizmente, o que eu posso fazer é uma oração. O nada, né? Mas uma oração e falar, Senhor, cuida dessa pessoa, eu coloco essa pessoa nas tuas mãos, é o que eu posso fazer, só até aqui, não posso passar daqui, não tem como. E também internamente está disponível, né? Tipo, se precisar, eu tô aqui. Exatamente. Sabe quem possa me procurar, sabe quem possa ter acesso a mim. Então, é essa espera que pode ser angustiante, Sim, porque quando é alguém
muito próximo de nós, então tem uma certa preocupação. É o que você trouxe, né? A gente não quer mal de ninguém, mas a gente respeita o que a pessoa quer vivenciar, a vida é dela. Não O tem o que que ela vai fazer. fazer com ela é de responsabilidade dela também. Ou Exatamente. seja, então o pensamento sistêmico ajuda a gente a entender que nós temos que tratar as pessoas, tratar as situações como adultos e não como criança. Porque quando eu assumo qualquer coisa da sua vida que você não tenha me pedido ou que você me peça e eu faço do meu jeito sem te consultar se é bom, se é ruim, se é legal, se não, não respeitando também o seu momento, tirando essa sua parte, onde que você possa crescer, progredir, se responsabilizar, eu chamo você de criança. Eu não trato você como adulto. Quando a gente assume esse papel de, né, de não olhar o outro com igualdade, é onde vem a lei de equilíbrio de troca, né? Ou seja, é olhar as pessoas como iguais em algumas situações. Os pais jamais irão igualar a gente. Os nossos pais são grandes. E Sim. todos aqueles que vieram antes deles. Mas como irmãos, relacionamento, amigo, colegas de trabalho, são tudo ali, ó. Primos, sobrinhos, são tudo. Vocês são. A gente está tudo no mesmo patamar de igualdade, ou seja, que você possa se responsabilizar pelas suas escolhas, pelo caminho que você escolheu. Então, o pensamento sistêmico eu acho libertador. Quem dera Sim. que todo mundo, do mundo todo, acessasse esse pensamento, o quanto que nós em sociedades, o quanto que nós, na nossa família, no nosso sistema familiar, ou na própria sociedade, a gente iríamos viver muito melhor. É por isso que ninguém, muitas das pessoas, tem muita resistência de ir para terapia. E quando se fala de constelação familiar, é um problema, porque ela te tira você da zona de conforto, ela te chacoalha. Ela faz você, ela te dá um impulsionamento para você se movimentar. E para muitas pessoas, como a constelação tira a gente desse lugar de vitimização, do, do lugar do reclamão. Não, não reclama, vai lá e faça. Vai lá e realiza. Vai lá, pega tudo aquilo, todo o arsenal de ferramentas e de possibilidade, vai lá e realiza, começa. Ela não vai passar a mão na sua cabeça. Ela não vai te dizer assim, tipo assim, né, em você falar um sofrimento e a gente ir lá e passar a mão na sua cabeça. Tá, você sofreu tudo isso, o que você vai fazer com tudo isso agora? A constelação faz isso. O que você vai fazer com tudo isso agora? Então, então eu digo que constelação familiar não é para todo mundo, porque nem todo mundo, pelo menos na minha percepção, não está nesse processo ainda de se responsabilizar. De se responsabilizar, quer reclamar. Quer reclamar, quer achar culpados, ou quer ficar com algumas questões onde que a vida te aponta para uma coisa e você, não, eu não vou fazer isso, justifica por conta disso. Então a constelação familiar ela não tem esse papel. Ela é muito clara, simples e bem objetiva. Taxativa. Ela é pontual. Enquanto algumas outras terapias têm uma demora ali um processo, a constelação familiar ela é pontual. Assim, que o que levaria 3, 6 meses de terapia tradicional, a constelação, ela te dá uma clareza em um dia, em uma sessão. Você fala, ok, eu entendi. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. E, E se eu não e conseguir fazer, eu vou buscar ajuda. Aí, né, exatamente. se eu não conseguir, que foi meu caso, a hora que eu olhei para tudo aquilo, eu falei, e agora? Eu fui buscar ajuda, no meu caso. Porque Exato. eu quis mudar. Aquilo que você está falando, né?
ela traz essa clareza. E agora, o que você vai fazer com tudo isso que quando eu fiz a minha constelação individual, foi muito mais forte, não desmerecendo a de grupo, porque eu amo constelação em grupo, mas quando é porque você está sozinho ali com a terapeuta e os bonequinhos ali, é uma pegada, né? E aí, quando ela terminou, ela olhou para mim, e agora, o que você vai fazer? Eu olhei para ela e falei, eu vou fazer uma terapia, porque eu não estou sabendo lidar com tudo isso. Eu não sei por onde começar. O que eu quero? Sair de onde eu tô. Eu sei que eu e ainda assim, eu tinha uma consciência que eu sabia que eu podia, que eu tinha poder, só que eu não sabia como começar. Eu tinha medo na verdade, hoje eu tinha medo de começar e medo de assumir ser quem eu realmente sou. Porque quando a gente assume quem a gente é de verdade, se você assume, né, você é um ser de luz, de paz, quando você sai da casa, você sai daquela bolha, e aí as pessoas começam a olhar para você de uma forma diferente. E aí você tem que estar preparado. Aí as pessoas começam a te julgar e você precisa estar preparado para entender que é ela, não é você. Sim. Se trata dela, não é com você, é com ela. Né? Então, eu precisei disso, porque o meu foi tão forte, né? Eu tive uma relação assim com os meus pais muito forte, uma infância bem complicada, né? De violência verbal ali dos meus pais, um relacionamento deles muito pesado, e para mim foi muito forte aquilo, né? Eu sou a filha mais velha, então talvez tenha pesado muito mais por ser a mais velha, né? Com mais um irmão, né? E aí, quando eu olhei para tudo aquilo, eu falei, e agora? Ou sozinha eu não vou conseguir, eu vou precisar de uma terapia. E eu fui para uma terapia, mas fui para integrativa, eu fui para uma outra pegada de terapia que era até mais rápida, que é para onde eu parti para hipnose, reprogramação mental, e foi um processo mais rápido do que um convencional, porque eu queria sair, eu queria olhar para mim de uma forma diferente. Eu queria olhar para mim, me amar. Vamos cortar, vamos resumir. Eu queria me amar de verdade. E eu precisava olhar para tudo aquilo, sair de tudo aquilo, entender tudo aquilo de fora e me amar de verdade, entender quem eu sou, o que eu faço, onde eu faço parte, qual é o meu papel, o que eu precisava fazer, como eu precisava fazer sozinha ali, para mim, não dava. Então, alguns casos, é isso que você falou, é importante fazer, mas assumir que não dá conta. Tá, e agora? O que você vai fazer? Ixi, agora isso aqui eu não dou conta, não. O que eu vou fazer? Vai buscar ajuda? E é Né, engraçado, Marcelo? né? E é importante ressaltar também que a constelação familiar ela não exclui qualquer outra prática terapêutica. Exatamente. Ela complementa, ela é complementar. Exatamente. Ela não, ela não vai falar assim, olha, vem aqui fazer uma constelação familiar para você que está com depressão e para de tomar remédio. Não, você pode vir fazer a constelação familiar e você continua tomando seu antidepressivo e quando o seu psiquiatra te der alta, maravilha. Independendo de como esse trabalho reverberar em você, essa alta da medicação ela pode vir muito mais É, rápida quando você compreende aquele processo do que a sua depressão estava a serviço. exatamente. Então, é muito forte isso. Ou seja, venha para a constelação, sim, mas você continua fazendo o seu tratamento médico. Porque Sim. não exclui, eu fiz uma constelação e agora eu não preciso fazer a quimioterapia, eu não preciso mais tomar meu ansiolítico, eu não preciso mais. Não. O, o, o médico ele tem uma função fundamental e essencial que o nosso corpo físico precisamos da, dessa coisa mais medicamentosa. Sim. E as terapias, seja ela qual for, para esse fortalecimento psíquico e emocional, onde que entra o trabalho terapêutico associado com qualquer outra coisa. Você pode fazer constelação familiar e continuar fazendo as suas aplicações de reiki, fazer a sua cromoterapia, fazer a sua hipnose, fazer a sua meditação. Inclusive, as bases da constelação familiar são todas elas terapêuticas. Sim. Bert Hellinger bebeu de muitas fontes
antes dele consolidar esse trabalho. Ele era psicanalista, ele foi estudar Freud, ele era psicanalista, depois ele foi estudar estruturas familiares com a Virginia Satir, ele foi estudar hipnose com Milton Erickson, ele foi fazer programação neurolinguística, e ele foi fazer terapia primal, ele foi fazer gestalt terapia. Então, tudo que nós vemos hoje no trabalho de constelação familiar tem como estrutura, como base, todas essas práticas terapêuticas. Sim. Então, ou seja, a gente não desmerece nada. O, o que consolidou mesmo, o que ficou em evidência nesse trabalho com a constelação familiar, e quando você vem, você não vai ter uma sessão de psicanálise. Você não vai ter uma sessão de hipnose. Porque a gente entendeu, o Bert entendeu que a constelação familiar ela tem uma espinha dorsal, que são as 3 leis sistêmicas, que pouco importa se a gente acredita nisso. Nós acreditamos e vivenciamos, vemos isso na prática. São leis que regem as relações humanas, que regem a vida. E quando uma dessas 3 leis estão em desordem na nossa vida, são as desordens que aparecem no nosso sistema familiar, ou com a gente, ou em algum setor, em algum lugar da nossa vida, em alguma área. E então, não, não substitui. Então, é um trabalho que agrega agora eu lembrei, porque eu tinha esquecido. O senhor está me enrolando. Mas são as 3 leis sistêmicas e depois é a parte fenomenológica, ou seja, aquilo que se apresenta naquele momento, naquela hora, naquele lugar, com aquelas pessoas, ou com papel, ou com bonecos. Como que essa fenomenologia ela aparece? Através de sensações, movimentos, sentimentos, sensação e fala. Que a gente consegue observar e ver através de movimentos, sensações, sentimentos, onde fica ali exposto talvez aquilo que dificulta a sua vida, aquele emaranhado que às vezes a pessoa nem sabe. Que né, o que faz ela ter dificuldade em uma determinada área é porque ela está olhando para um excluído, por um aborto, por um assassinato, por um suicídio. Teve um movimento interrompido da infância onde que talvez essa pessoa perdeu os pais muito cedo, ou só a mãe ou só o pai. São várias coisas. Então, essa é a espinha dorsal da constelação familiar, as 3 leis sistêmicas, que quando a gente abre um trabalho de constelação familiar, como esse campo energético quântico que ele vai mostrar aquilo que está em desordem, como ordenador que é para colocar em ordem. Essa é o trabalho das constelações familiares. Sim. Que é o que eu tenho acompanhado com os meus mestres, com os meus professores, com tudo aquilo que eu tenho experienciado na prática, também fazendo constelações. Já passei por algumas constelações também. E é um trabalho que me deixa muito feliz. Aproveitando aqui, Dani, um ensejo, eu Pode quero falar. convidar, para você que vai assistir essa live depois, sábado agora, dia 31 aqui em São Paulo, próximo do metrô Carrão, no Tatuapé. Eu vou estar fazendo um trabalho de grupo, um workshop de constelações familiares, onde eu vou fazer um bate-papo, talvez uma palestra, falando sobre a figura do pai, aproveitando esse mês de agosto. Apesar que dia de pai e dia de mãe é todos os dias, né? Quando a gente dá um lugar no coração. Mas em Sim. específico, como as pessoas, alguém, né, colocou isso no mês específico, ou seja, o mês de maio é o mês das mães, o mês de agosto é o mês dos pais. Então eu quero falar um pouco da importância da figura paterna, ou seja, né, a força do pai e o movimento da vida, onde ali vai ter algumas meditações, exercícios sistêmicos e também constelação familiar. Para você que deseja, para você que não conhece esse trabalho, para você que de repente possa ter se identificado com tudo que eu e a Dani estamos conversando aqui, você pode conhecer esse trabalho pessoalmente aqui comigo. Você pode passar uma manhã comigo aqui no sábado, que esse encontro será das 9 da manhã às 15 horas. São 6 horas de trabalho que passa muito rápido, onde que a gente possa
olhar e falar sobre todas essas questões com mais profundidade. Você vai ter a oportunidade de experienciar esse trabalho, porque ainda que você não constele, ainda que você não queira representar algo de uma constelação de alguém que esteja lá para olhar para alguma questão na constelação familiar, ainda você fique sentado quietinho sem abrir a boca, de alguma forma você está sendo trabalhado. Sim. De alguma forma, se você estiver aberto e receptivo, você vai levar algo de bom para sua vida, no sentido de que possa te abrir a percepção de algo que você esteja vivenciando na sua vida, algo que você possa perceber de si mesmo, que você precisa mudar, melhorar, transformar, o modo como que você possa olhar para o outro. Então esse trabalho é para você que não conhece. Se você que já conhece queira também estar comigo, é bem-vindo. A gente sabe que para quem participa é um trabalho que é muito rico, é um trabalho que todos trabalham, é um campo agregador que abraça todos nós. E é o que eu digo, sabe, Dani, que é um trabalho que te escolhe, não é um trabalho que você escolhe. Porque É. nesses trabalhos, nesses encontros, sejam presenciais e online, vão estar quem precisa estar. Vai estar naquele trabalho quem realmente precisa estar ali para movimentar algo na vida. Então, que seja você. Então, faça esse esforço, se ajude. Ajude o campo aonde que você possa estar vindo. É 600 metros do metrô Carrão aqui em São Paulo. Um lugar hiper acessível no espaço teto da terapia. É um lugar hiper gostoso, maravilhoso, acolhedor, familiar, que eu tenho certeza com que você vai gostar. Então, eu quero te convidar, você que está assistindo, que ainda que se você não puder ir por algum motivo, mas que você possa compartilhar essa live, que você possa falar sobre esse trabalho com outras pessoas, e assim a gente monta aquela corrente do bem de propagandar esse trabalho, para que esse trabalho chegue para outras pessoas da mesma forma que chegou para mim e transformou a minha vida. Né? E é o que eu desejo todos os dias para essas pessoas com qual eu tenho a oportunidade de compartilhar e de falar, que nem eu estou aqui com a Dani, contando, trazendo um pouco da sua própria experiência, do que ela vê em consultório, o que ela já vivenciou e viu na própria vida. E isso ajuda outras pessoas a também olhar para a própria história e falar assim, eu posso também ressignificar, mudar e transformar a minha história. Porque o trabalho terapêutico ele tem essa função de ressignificação, que é o trabalho das constelações familiares, que uma das coisas desse trabalho é nos dar consciência de nós mesmos e do outro e tudo aquilo que está à nossa volta. Então eu convido a você, nesse sábado, dia 31, estar comigo. Maiores informações você pode estar me chamando no meu direct, no meu número de WhatsApp, nas minhas redes sociais está lá o meu número, e que a gente possa passar um dia maravilhoso. Dani, você quer falar sobre o seu trabalho que você realiza em Marília? Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Bom, meu trabalho aqui, eu atendo com a reflexologia, da parte emocional e física, né? Eu sempre faço aí se o físico já está dolorido, se já está doendo, é porque já o emocional já bateu ali faz tempo, né? Já está pegando ali faz tempo. Eu tenho estudado bastante sobre essa questão. O Marcelo tem me aprofundado muito sobre esse assunto, que está me chamando muita atenção, né? Das dores da alma, né? Que elas vêm reverberar no nosso físico, né? A constelação também eu atendo também, eu faço constelação individual, não faço em grupo ainda aqui em Marília, mas faço individual. Eu atendo Tá na hora de individualmente. montar grupo aí, hein, ô Eu Bonita? preciso começar a montar grupos aqui. Preciso, Marcelo, fazer grupos aqui. Eu tenho sentido no meu coração, tá tocando no meu coração de fazer alguma coisa, de fazer algum movimento aqui na cidade. É uma ideia que eu estou deixando florescer, vamos ver. Mas eu atendo constelação, eu faço constelação, atendo com a reflexologia, o reiki, né? A terapia, eu faço 10 atendimentos depois da constelação, eu faço 10 atendimentos terapêuticos, voltado para aquela questão que a pessoa veio constelar, né? Enfim, estou à disposição, quem daqui vê a live precisar, estou à disposição. Como eu disse, eu sou um canal, eu tinha até
pouco tempo atrás eu olhava a terapia e esse processo de uma forma diferente. Hoje eu já olho, eu já me entrego totalmente, eu acordo já meu dia e já me coloco à disposição. Eu Exatamente. não tinha esse costume, eu me colocava à disposição, mas era de uma forma diferente. Hoje eu tenho um outro olhar. Hoje eu me coloco, eu levanto e a primeira coisa que eu faço é meu encontro com Deus e eu me coloco à disposição, totalmente à disposição. E se alguém me chama, se alguém já tive esses dias uma paciente de reflexo que estava em crise, eu tinha um horário vago, eu fui lá e atendi. Então, eu não me coloquei à disposição, então eu estou à disposição, né? Exatamente. Então, a parte do terapeuta eu penso que é essa, a alma. O resto depois é consequência. Se coloque Exatamente. à disposição que depois o resto, o dinheiro é importante, é muito. Mas se coloca lá para Deus, como eu tô aqui. Não estou falando de religião, tá, Não, Marcelo? Estou falando de sim, Deus. sim, sim. Estou Não, falando sim. de E canal. Eu tô ainda aqui para de quem não canal. acredita em Deus também tá tudo numa boa. A gente Tá tudo acolhe certo. e É porque eu tô de aqui de repente. canal, né? A gente é só um canal, então tô aqui. Então todos os dias eu me coloco à disposição e eu percebi que isso mudou em 8 meses, isso mudou muitas coisas em mim, muitas coisas. E é aquilo. Mesmo que você se coloque à disposição, você vai oscilar no dia, você vai estar no alto, você vai estar no baixo, e é o entender onde eu tô aqui embaixo. Por que que eu tô aqui? Que me trouxe para cá? Observar. Ah, foi isso que me trouxe aqui, que é uma das práticas da meditação. Isso me trouxe aqui. Por quê? Porque eu pensei nisso, nisso, nisso. Eu posso vir para cá? Eu posso. Então eu vou respirar, eu vou entender, eu vou acessar aquela questão que eu me conectei, vou entender por que eu entendi, eu posso subir. Não ficar apegado. Exatamente. Subir, sentir aquilo, aquela sensação, mas também não se apegar. É observar, é se observar. E é um processo de tartaruga, lento. Exatamente, sim. E então, para Certo? você que está em Marília e região, de repente você é um pouco mais tímido, de repente não gosta de trabalho de grupo, queira algo individual. A Dani, assim como eu, também é consteladora, nós também fazemos atendimento individuais online. Sim. Eu também faço atendimento presencial também aqui em São Paulo, no Espaço Teto da Terapia. Então é só ligar lá e agendar também. Como eu atendo também online, online também é muito gostoso, porque para esse campo não tem tempo, não tem espaço. As coisas é o que é, são o que são, e isso aparece, a gente sente, tanto o trabalho de grupo como o trabalho individual, então é muito tranquilo. E Dani, eu só para a gente encerrar, eu quero te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a tua presença, o seu carisma, a sua alegria, a sua luz, a sua Obrigada. disponibilidade. Eu sou muito grato e você sabe disso. E que bom estar aqui com você, que bom que a gente possa se planejar e estar mais vezes juntos, Vamos se compartilhar organizar. momentos como esse, onde que você possa estar falando um pouco do seu trabalho, ou do meu, ou falando de qualquer outro assunto que nos agregue, agregue o outro também. E eu também quero agradecer todas as pessoas que entraram na live, né, que estão aqui ainda com a gente, os que entraram, que saíram, para você que vai assistir depois, gratidão. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Aí fala você agora, Dani, pra gente se despedir. Gratidão pela oportunidade. Vamos nos organizar para fazer de novo. Faz tempo, né, que a gente não faz esse trabalho. Eu tenho sentido de voltar. Agora que eu consegui me reorganizar e trazer algumas coisas que têm me tocado muito, Deus tem tocado muito no meu coração. Eu falo, trazer algumas coisas, falar algumas coisas, trazendo algo, principalmente do que eu venho estudando, enfim, lendo sobre a mente, né? E eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer quem entrou, as pessoas que passaram por aqui, quem for ver depois.
Se quiser me procurar, fica à vontade, tem minha rede social, meu telefone está lá, pode entrar em contato A Dani é comigo. uma ótima terapeuta, vocês vão ganhar muito. Gratidão, Marcelo. E aí eu quero agradecer a todo mundo, obrigada pela oportunidade e vamos marcar de estar mais vezes aqui, Marcelo. Um beijo. Obrigada, fica com Deus, Deus abençoe. Gratidão. Amém a nós. Tchau, Amém. tchau. Fiquem com Deus, tchau, tchau.